Olá, caros estudantes, bem-vindos a mais um vídeo, mais uma aula de física. Nesse vídeo eu vou resolver uma questão da SpaceX que envolve conservação de energia. É uma questão, de um nível um pouco mais difícil das que vocês, comumente vão encontrar aqui no meu canal, tanto no Instagram quanto no YouTube. Mas, inclusive, é uma questão que eu já resolvi, já tem um tempo, mas eu estou trazendo aqui um vídeo com uma qualidade um pouco melhor do último que eu fiz resolvendo essa questão, né? Mas, enfim, bora para a questão. Ela está dizendo o seguinte, né? Um corpo de massa 300 quilos é abandonado a partir do repouso sobre uma rampa no ponto A, que está a 40 metros de altura, e desliza sobre a rampa até o ponto B sem atrito. Ao terminar a rampa AB, ele continua seu movimento e percorre 40 km de um trecho plano horizontal BC com coeficiente de atrito dinâmico de 0,25 e, em seguida, percorre uma pista no formato circular de raio R sem atrito conforme o desenho abaixo. O maior raio que a pista pode ter para que o corpo faça todo o trajeto sem perder o contato com ela é d. Aí ele informa para a gente, o valor da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Então a questão quer saber qual é o menor raio que essa pista circular pode ter, dadas as condições aqui do problema, que o bloquinho vai ter para poder percorrer aqui, fazer esse looping sem se desprender do ponto mais alto, Então, vamos lá para a gente poder resolver a questão. Vamos fazer as considerações aqui da questão. Então, aqui nesse ponto A, o bloquinho ele começa a se mover, a partir do repouso, e aí ele vai descendo, escorregando a rampa sem atrito, adquirindo velocidade. Nesse ponto BC, ele atinge uma determinada velocidade, mas aqui vai atuar uma força de atrito que é contrária ao deslizamento do bloco. Então, se o bloco desliza, se deslocando aqui para a direita, vai atuar uma força de atrito cinético contrário ao deslocamento, ao deslizamento aí do bloco, certo? Então, o ângulo entre a força de deslocamento é de 180 graus, e a partir daí o bloco se move até o ponto C, adquirindo um valor de velocidade que tem que ser suficientemente grande para que ele consiga completar o looping, passando aqui pelo ponto D com algum valor de velocidade, certo? Note que no ponto D vão atuar a força peso para baixo e também a força normal para baixo, uma vez que o bloco está em contato com a superfície aqui da pista circular, então a força normal vai ser para baixo, atuando para baixo no bloco nesse ponto, certo? Então a condição que a questão dá para a gente é o seguinte, ele quer saber o maior raio que essa pista circular pode ter para que o corpo faça todo o trajeto sem se desprender, certo? Então a gente vai estar, como aí o corpo está fazendo, uma trajetória circular, vai estar agindo sobre ele a força resultante centrípeta, que é a massa, velocidade do corpo ao quadrado dividido pelo raio da trajetória, Eu não tenho informações nem sobre a velocidade e nem sobre o raio. Inclusive, o raio é o que eu quero descobrir na questão. Nesse ponto mais alto, tanto a força-peso quanto a força normal vão apontar para o centro. Então, a força resultante centrípeta vai ser a soma da força-peso com a força normal, certo? Nesse caso em que a questão pergunta, qual é o maior raio que essa pista pode ter para que ele não perca o contato aqui, nós estamos fazendo a condição em que ele está na iminência de se desprender desse ponto D, que é o ponto mais alto. Logo, se ele está na iminência de se desprender, o contato entre o corpo e a pista é tão pequeno que a gente pode desprezar essa força normal de contato, só sobrando a força-peso como força resultante centrípeta. O peso é a massa vezes a gravidade. Isso é igual a massa vezes a velocidade do carrinho aqui, do bloquinho, aliás, no ponto D ao quadrado, dividido pelo raio. A massa eu posso cortar nos dois lados da equação e posso passar o raio para o outro lado multiplicando. Então, eu tenho que a velocidade, no ponto D ao quadrado, é igual a gravidade vezes o raio. Esse resultado vai ser muito importante para a gente usar, para poder descobrir o raio, Uma vez que eu não sei o valor dessa velocidade e nem sei o valor do raio, eu vou partir para a conservação da energia, para a técnica de conservação de energia, para poder resolver o problema. Então,
Repara que no trajeto BC vai atuar uma força de atrito cinético, que é uma força dissipativa. Embora a energia total do sistema se conserve, a energia mecânica ela não se conserva. Por quê? Porque o trabalho de uma força não conservativa, né, no caso aqui uma força de atrito, ele produz a variação da energia mecânica do sistema, ok? O trabalho da força de atrito, então, vai ser, né, a energia mecânica final no ponto D menos a energia mecânica inicial do bloco no ponto A, certo? O trabalho da força de atrito, então, vai ser dado pela força de atrito vezes o deslocamento, né, onde ela atua de B até C, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, que é de 180 graus. A energia mecânica no ponto D é a soma da energia cinética do bloco no ponto D mais a energia potencial gravitacional no ponto D, menos a energia mecânica no ponto A, que é a soma da energia cinética do ponto A mais a energia potencial gravitacional do bloco no ponto A. Como esse bloco ele parte do repouso com a velocidade no ponto A igual a zero, eu não tenho energia cinética para ele no ponto A. Então, continuando a equação, força de atrito vezes deslocamento entre B e C, cosseno de 180 é menos 1, é igual a energia cinética em D, mais a energia potencial em D, menos a energia potencial do bloco no ponto A, ok? Então, a força de atrito. A força de atrito é calculada como sendo o coeficiente de atrito vezes a força normal, o módulo da força normal. Como eu multipliquei por menos 1, que é o cosseno de 180, esse termo aqui do lado esquerdo da equação ficou todo negativo, certo? E multiplica aqui o deslocamento. A energia cinética no ponto D é a massa, velocidade do bloquinho no ponto D ao quadrado dividido por 2. Energia potencial gravitacional no ponto D é a massa, gravidade, a altura do ponto D em relação aqui ao solo, né, que a gente determina como o referencial zero Joule para energia potencial gravitacional, menos a energia potencial gravitacional do ponto A, que é a massa do carrinho, vezes a gravidade, vezes a altura do ponto A em relação também ao solo, certo? Então aqui nós vamos fazer a seguinte consideração. Nesse ponto de B para C, vai estar atuando no bloco também a força normal para cima e a força peso para baixo. Como não existe nenhuma aceleração na vertical, é porque a força normal é anulada pelo peso. Logo, essas forças elas têm que ter o mesmo módulo. Eu posso substituir aqui nessa equação o módulo da força normal pelo módulo da força peso, que é a massa vezes a gravidade, certo? Então, substituindo a normal pela massa vezes a gravidade desse lado, no lugar de VD ao quadrado desse lado da equação, eu vou usar o resultado que a gente já obteve, G vezes R, mais a altura do ponto D, né, que multiplica a massa vezes a gravidade, menos a massa vezes a gravidade vezes a altura do ponto A, certo? Massa vezes a gravidade aparece em todos os membros, né, dos termos aqui da equação. Então, eu vou cancelar, né, vou cortar todos. Sobrou menos o coeficiente de atrito vezes o deslocamento de B para C é igual ao raio da pista circular sobre 2, mais a altura de D, menos a altura de A. Foi o que sobrou da minha equação, né? Continuando, trouxe a equação aqui para cá para cima para a gente poder continuar a resolução. A altura de D em relação ao solo, né? Ela é igual ao diâmetro aqui da circunferência, que na verdade é o dobro do raio. Então, no lugar da altura de D, eu vou substituir por 2 vezes o raio. O μ cinético vale 0,25, a distância de B para C vale 40, o raio é o que eu quero descobrir, então eu vou somar R sobre 2 com 2R, menos a altura de A, do ponto A em relação ao solo, que também vale 40, né? Resolvendo aqui essa multiplicação, eu tenho menos 10. Aqui eu faço um MMC, o denominador comum é 2. 2 por 2 dá 1, que multiplica R, que dá R, mais da operação. 2 dividido por 1 dá 2, que multiplica 2R. 4R menos 40, né, da altura de A, que já estava ali. Passo 40 para o outro lado, ele vai com sinal positivo. Somo R com 4R, dá 5R sobre 2. Efetuo a subtração. 40 menos 10 é 30, é igual a 5R sobre 2. O 2 passa para o outro lado multiplicando o 30 e o 5 passa pelo outro lado dividindo. Eu tenho 30 vezes 2 dividido por 5. 30 vezes 2, 60. 60 dividido por 5, 12 metros.
Então, o raio, né, que essa pista circular tem que ter é 12 metros para que o corpo consiga completar o looping, né? Então, o corpinho ele sai daqui, desce, sofre uma dissipação aqui de energia por conta da força de atrito, mas ainda assim tem velocidade suficiente para poder completar o loop sem se desprender daqui de cima. Isso se o raio tiver 12 metros ou menos, né? Um valor de raio para essa pista circular acima de 12 metros, o objeto já não consegue, né, completar a volta dadas as condições iniciais do problema. Então, a resposta correta é a letra C. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha esclarecido, né? Forte abraço, bons estudos.